Então, este é o guia completo do BIOS da Intel. Vamos passar por todas as configurações neste BIOS da MSI. Você pode transferi-lo para outros BIOSes se quiser, mas isso será para BIOSes da MSI e deve ser transferido para todos os outros BIOS desde que você esteja em Intel. Mas de qualquer forma, vamos para as configurações de overclocking e depois a relação de núcleo de pico. Você quer definir isso para a velocidade máxima do turbo do seu processador. Então, eu tenho um Bo3900KS, como você pode ver no canto superior direito, então para mim vai ser 56. E se você estiver em um i9 de 14ª geração, vai ser a mesma coisa, 56. Eu apenas gosto de fazer isso na MSI e configurar isso para o modo fixo, só para travar todos os núcleos a uma certa velocidade. E isso pode ajudar com muitos problemas e também pode prevenir a questão da degradação, então vamos definir esses valores AVX para 0. Basicamente é o desvio da razão do CPU ao executar AVX. Toda vez que você coloca uma carga de trabalho AVX, ele cai, mas não queremos que caia. Então vamos definir para 0, Ring Down Beam. Desative isso. É um recurso de economia de energia, vá para a configuração avançada da CPU e Hyperthreading. Para a maioria de nós, você pode desativar isso. No entanto, se você faz edição, se você usa o Blender, se você faz tarefas que exigem mais threads, mantenha o Hyperthreading ativado. Agora, núcleos eficazes ativos, se você joga Call of Duty, eu recomendaria manter isso em todos. No entanto, se você não joga Call of Duty e só joga Fortnite, Valorant e um pouco de Apex e todos esses outros jogos, CS2, então você pode simplesmente definir isso para 0 e provavelmente aumentará bastante seu FPS. Mas para Call of Duty é o oposto. Definir isso para tudo em Call of Duty realmente aumenta seu FPS, desde que você tenha a contagem correta de renderização dos trabalhadores. Então, pra mim, vou deixar isso em todos porque eu jogo Call of Duty. Então, se eu não jogasse Call of Duty, se eu jogasse só 4, eu colocaria isso em 0. Mas, de qualquer forma, vou deixar isso em todos. Desative o NCL Adaptive Thermal Monitor. Isso é um recurso de economia de energia. Desative o NCL C-State. E o problema com o NCL C-State é que ele aumenta a sua temperatura. Então, se o seu cooler de CPU for péssimo, pessoal, não sigam este vídeo de jeito nenhum se o seu cooler de CPU for péssimo. Eu não sei porquê, mas enfim, tecnologia NCL Speed Shift, desative isso. Depois role para baixo quase até o fim. Vamos desativar essas coisas de TVB. Então TVB Ratio Clipping avançado e otimizações de voltagem TVB. Então apenas a velocidade do link DMI, certifique-se de que está no máximo, depois pressione Escape para voltar. Role para baixo. E então, perfil de memória extrema para todos. Configure isso para habilitado. Agora, dependendo da velocidade, como você pode ver, a minha velocidade é de 7200. Se eu não tivesse esta placa-mãe específica, essa velocidade não funcionaria. Se eu tivesse uma placa-mãe com 4 DIMM, então teria que reduzir para 6800. Se eu tivesse uma placa-mãe com 4 slots de RAM, mas eu não tenho isso, eu tenho uma placa-mãe com 2 slots de RAM e é garantido funcionar a 7200, então eu vou testar e ver se a memória que você comprou funciona com a sua placa-mãe. Se não funcionar, então basta diminuir a velocidade em 400 MHz e deve funcionar perfeitamente. Vá para a configuração DRAM avançada e role até o final. Desative o modo de desligamento, isso é uma função de economia de energia para a RAM, nós não queremos isso. Pressione Escape, role para baixo e vá para a funcionalidade da CPU na parte inferior. Desative a tecnologia anti-virtualização e desative a tecnologia anti-BTD. Essas são apenas coisas relacionadas à virtualização, então se você não usa virtualização, apenas desative-as. Instruções AES. Isso é basicamente instruções de criptografia, então realmente não precisamos delas, são apenas para segurança. Desative isso, CFG Lock é apenas bloqueio de configuração, basta desativá-lo. Então vamos para as configurações da placa-mãe à esquerda. E o que você vai fazer é acessar avançado e instalador de utilitário de driver MSI, desative isso. E depois vá para as configurações do subsistema PCI. Cada configuração de modo de geração você vai definir para a velocidade máxima de geração. Então, para todos esses, será como geração 4 ou geração 5. Vamos ver esse Gen 3 continue a maximizar. E nessa placa-mãe, o que eu gosto de fazer é definir minha primeira linha PCI para x16 mais x0. Isso basicamente só configura para que minha placa gráfica recebe as 16 vias completas. Apenas faça isso. Então desative a gestão de energia nativa PCIe. Essa é uma função de economia de energia. E depois vá para as configurações de PCI ASPM. Certifique-se de que tudo isso esteja desativado. Volte 2 vezes, vá para periféricos integrados e eu apenas desativei este controlador adicional de Ethernet Intel só porque não preciso de uma segunda porta Ethernet, então vou desativar isso. E também não preciso deste controlador SATA aqui embaixo e eu não uso